Olá, queridos e queridas irmãs, a paz do Senhor. Meu nome é Fernanda, eu sou da Igreja Assembleia de Deus do bairro Vila Kennedy, aqui embaixo do Andu. Eu sou esposa do Diácono Ricardo, mãe do Nicolas. O nosso pastor presidente é o Nelson Reis. Eu quero nessa oportunidade estar com os irmãos meditando na parábola do filho pródigo, que encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Mas hoje eu só vou ler aqui o versículo 15, que diz assim: Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Irmãos, me chamou muita atenção quando eu meditei nesse texto. Por quê? Porque contrapõe o chamado de Deus para as nossas vidas. Mas contrapõe como, irmã Fernanda? Como que contrapõe? Porque se você começar a estudar a palavra, você vai no livro ali de Êxodo, no capítulo 2, 3, você vê que Deus chama um homem. E ele chama Moisés. E ele tira Moisés do palácio e coloca ele para apacentar um rebanho de ovelhas. E Moisés, depois que ele ali apacenta aquele rebanho de ovelhas, Deus ensina ele como cuidar das ovelhas. Aí então transforma ele no líder do povo de Israel. E a história, se você não conhece, você pode estar lendo ali em Êxodo. A partir de Êxodo conta a história, o trajeto, a passagem pelo Mar Vermelho, depois o sucessor, Josué, que conduz o povo à terra prometida. Mas eu quero destacar o chamado. Começou com ele aprendendo a cuidar de ovelhas. Se você também for analisar o chamado que Deus fez a Davi, quando o Senhor ordenou Samuel ir ali na casa de Jessé e ungir um dos filhos de Jessé, quero até destacar a parte que Deus fala com Samuel. Samuel, você está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração. E de repente, aqueles homens, de repente eram fortes, eram acostumados a lutar, mas Deus estava vendo Davi, um simples pastor de ovelha, lá no campo, que de repente ninguém nem dava nada por ele, ninguém nem acreditava nas histórias que ele matou o urso, que ele matou o leão, de repente ninguém nem acreditava, mas Deus viu Davi no campo pastoreando ovelhas e fez o chamado, ungiu ele e ele se transformou rei de Israel. E outro destaque que eu quero dar sobre o chamado de Deus, sobre o cuidado com as ovelhas do pasto do Senhor, é o que Jesus nos expressa no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quando eu li esse texto ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 15, que fala que depois que aquele jovem ele pegou a parte da herança, saiu de casa, ele perdeu tudo, ele perdeu família, ele perdeu os bens, a herança, ele perdeu a dignidade. E o que restou para aquele jovem foi o que o mundo ofereceu a ele, ser um pastor de porcos. Irmãos, aquele jovem, ele estava lá dentro daquele chiqueiro e ele caiu em si, a palavra nos ensina. Mas só que para ele cair em si, ele chegou num estado mais miserável da vida de um homem. Ele foi parar na lama. Eu quero te dizer nesta tarde que de repente você está no mais profundo poço, está no mais profundo abismo, num abismo de lama, na lama do pecado do adultério, na lama do pecado da drogadição. De repente você está pensando em suicídio, tirar sua vida. Eu quero te dizer que nesta tarde Deus ele está te dando uma oportunidade de cair em si. Porque na realidade você não quer morrer. Você quer ter uma vida melhor. Você quer ser feliz. Então não se deixe ser enganado. Faça como aquele jovem fez. Ele teve uma oportunidade e ele agarrou essa oportunidade. Que quando ele caiu em si, ele lembrou que ele tinha pai. E ele retornou para a casa dele. E eu creio que tudo na vida dele foi restituído. E ele pôde novamente ter uma esperança, reconstruir uma vida. E é isso nessa tarde que o Senhor Jesus quer fazer com você.
O Senhor Jesus nesta tarde está te dando uma nova chance. Volte para a casa do Pai. Ele está de braços abertos, te esperando para fazer uma grande festa. O Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, abundância, vida abundante, vida sem pecado, sem morte. A Bíblia nos diz que o pecado leva o homem à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então volte para a vida, venha ter vida e vida em abundância na presença do Senhor. Não aceite ser um pastor de porcos, porque o chamado de Deus para a sua vida é ser pastor de ovelha, é cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor. Se o Senhor Jesus, ele deu a vida pelas ovelhas e nos ensinou, ide e pregai o evangelho a toda criatura, então ele quis dizer, vai e cuida das ovelhas. Ele disse isso a Pedro: Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Então é assim que nós devemos viver o chamado de Deus e não o chamado do mundo. O chamado do mundo é que você vai afundar na lama, você vai cuidar de porcos. Mas o chamado de Deus é para que você cuide das ovelhas do pasto do Senhor. Eu quero nesta tarde abençoar a sua vida, abençoar a sua família e quero te dizer, agarre as oportunidades que o Senhor está te dando e receba esta palavra no seu coração. Se você está pensando em desviar da presença do Senhor, se você está pensando em desistir, lembre-se que o mundo para você é para pastorear porcos. Mas o melhor de Deus para você é que você permaneça e se torne rei. É que você permaneça e se torne um líder capacitado, um líder cheio da presença do Senhor, capaz de conduzir o povo do Senhor, que o Senhor confiar nas tuas mãos. Não rejeite o chamado de Deus, mas viva e viva em abundância na presença do Senhor. Em nome de Jesus.